Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre cada família, cada irmão, cada pessoa que nos ouve nesse momento. Que o Senhor nos abençoe nesse momento de culto que vamos prestar a Ele a partir desse instante. Nós queremos comunicar aos irmãos que este é o nosso último estudo bíblico online, porque a partir da próxima quarta-feira nós estaremos realizando os nossos estudos bíblicos presenciais, toda quarta às 19 horas, lá no auditório da APCE. Então, na próxima quarta-feira, todos os irmãos lá na APCE, no auditório, para o nosso estudo agora de forma presencial. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 122, versículos de 1 a 5, que nos diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça. Temos neste salmo, portanto, uma declaração do salmista quanto à sua alegria em ir à casa do Senhor, em estar participando das festas do Senhor, em estar junto com as demais pessoas das demais tribos de Israel, rendendo graças ao Senhor, lá em Jerusalém, onde estava localizado o templo. Nós vamos curvar as nossas frontes e vamos orar ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti para agradecermos pelas bênçãos do dia, pelo Teu cuidado renovado para conosco. Agradecemos, ó Pai, pela bênção da comunhão que podemos desfrutar com o Senhor e com os irmãos. Te louvamos pela Tua igreja aqui. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez podermos ministrar a Tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe nas nossas mentes e nos nossos corações de tal modo que sejamos capazes de compreender aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações nesta noite. Continue abençoando-nos, oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar o hino de número 175, que tem como título O Servo do Senhor. Isto porque hoje vamos pensar um pouco com os irmãos sobre a responsabilidade daqueles que têm famílias em conduzi-las a Cristo e também à Igreja do Senhor. E esse hino diz que são bem-aventurados os servos do Senhor, que não fazem aliança com o mundo, mas que se empenham por viver conforme a instrução da palavra do Senhor. Cantemos 175. Servo do Senhor.
os frutos brotarão, e em tudo que ele intente, vitórias surgirão. Mas outra sorte os ímpios não podem prosperar, em suas esperanças da morte irão findar. Em breve nós veremos Jesus do céu descer, e sua igreja inteira da glória receber. Então os que desprezam o grande Salvador perecerão malditos diante do Senhor. Nós vamos ter o nosso momento de intercessão e nessa noite eu quero pedir aos irmãos que estejam dedicando pelo menos 1 ou 2 minutos à oração. E nesta quarta nós vamos orar pela igreja e nós vamos orar pelas famílias da igreja, lembrando especialmente daqueles que são os líderes das famílias. Às vezes a família é liderada pelo marido, mas às vezes o marido já faleceu e ficou a responsabilidade sobre a esposa. Então nós vamos orar pela liderança das famílias da igreja. Então curve a sua fronte e silenciosamente fale com Deus por alguns instantes. Senhor, nesse instante, quando o teu povo se prostra diante do Senhor para clamar pela manifestação da tua graça de maneira especial sobre a tua igreja aqui neste lugar, sobre as famílias da igreja, especialmente sobre aqueles que têm a responsabilidade da liderança e da condução da família, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem abençoado o teu povo aqui neste lugar. Mas nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, que as tuas boas e dadivosas mãos estejam estendidas para fortalecer as famílias, para fortalecer, ó Deus, os responsáveis pelas famílias, de modo que não haja, ó Deus, nenhuma aliança com o mundo, com os prazeres mundanos, mas que haja uma aliança firme com o Senhor, para que a família receba os cuidados especiais e a proteção do Senhor. Continue abençoando a tua igreja aqui nesse lugar, fortalecendo o teu povo, abençoando a tua igreja espalhada pela face da terra, e que onde quer que haja uma célula da igreja do Senhor, ali repouse a tua bênção, ali repouse o teu cuidado, e ali o teu Espírito fortaleça a fé dos teus filhos. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como mencionamos, hoje nós vamos pensar um pouco com os irmãos, com a igreja, sobre a família, ou o meu tema para esta reflexão é o seguinte: leve sua família a Cristo e para a igreja. E eu quero ler um texto que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 13, a partir do versículo 10. O contexto
diz respeito à separação entre Abraão e Ló. E então o texto vem descrevendo sobre a impossibilidade deles caminharem juntos, e então Abraão lhe mostra toda a terra e dá a Ló a oportunidade da escolha. E então lá no verso 10 diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Esse texto, irmãos, e outros desse contexto imediato nestes capítulos do livro de Gênesis, nos diz, nos mostra, nos ensina, especialmente esse texto que lemos. Vemos que Ló pegou a sua família com os seus trabalhadores, os seus servos e os seus rebanhos, e ele então levantou os olhos, ele viu toda a campina do Jordão, era terra boa, com água, com boas pastagens, aparentemente era um bom lugar para estar. E então Ló leva a sua família para aquelas campinas do Jordão, e ele vai caminhando em direção de Sodoma e Gomorra. Até que, por fim, Ló instalou a sua família na cidade do pecado. Ló buscou as riquezas materiais e perdeu as bênçãos espirituais. Ele se preocupou apenas com as coisas materiais, com as coisas desta vida, e tirou os olhos das coisas espirituais e das bênçãos eternas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ló lutou por vantagens terrenas, pelo melhor que a terra podia oferecer, e perdeu as riquezas celestiais. Colocou em primeiro lugar o seu próprio reino e perdeu as alegrias do reino dos céus. Ló, desejoso e no afã de dar o melhor da terra para a sua família, perdeu-a. Trabalhou para dar o melhor para a família e terminou perdendo a sua família. Nós lemos aqui no livro de Gênesis que a mulher de Ló se tornou ou foi transformada em uma estátua de sal. Também lemos que as filhas de Ló tornaram-se mães dos seus filhos. Então vejam, as próprias filhas coabitaram com o pai e tiveram filhos. A Bíblia mostra também que os filhos de Ló, Amon e Moabe, tornaram-se inimigos dos descendentes de Abraão. Então vejam, irmãos, que Ló, preocupado e querendo e pensando apenas em dar para a sua família as bênçãos ou os benefícios materiais, esqueceu-se
de que a família precisava muito mais, que é mais importante cuidar dos valores espirituais, buscar as riquezas espirituais e não as materiais. O Senhor Jesus Cristo aconselhou aos seus discípulos, portanto a nós, que procurássemos angariar tesouros nos céus e não aqui na terra, onde a traça consome, a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Ele diz que antes nós devemos buscar as riquezas espirituais, porque estas traça não corrói, traça não consome, ferrugem não corrói e ladrões não roubam. Olhando para a história de Ló, nós desafiamos a igreja, os irmãos, os líderes das famílias, a não seguirem o seu exemplo ou a não seguirem o seu modelo. Não leve sua família para o mundo. Lamentavelmente, irmãos, às vezes até mesmo entre nós, há pais que ensinam, famílias que ensinam os seus filhos o caminho em que eles não devem andar. A palavra recomenda: ensine a criança no caminho em que ela deve andar. E muitas vezes, em famílias da igreja, as crianças são ensinadas a contar piadas, a fazer gracinhas, enfim, a iniciarem na vida de desobediência ao Senhor, em vida que não honra e que não glorifica o Senhor. Muitas vezes achamos bonitinho o que as nossas crianças fazem, ainda que isso esteja em desacordo com o ensinamento da palavra do Senhor. Fica, portanto, este alerta: não leve sua família para o mundo, não ensine sua família a amar o mundo, a desejar os prazeres do mundo, a se preocupar apenas com as coisas desta vida e deste mundo. Leve a sua família para Cristo e leve a sua família para a igreja. Porque a Bíblia nos diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Eu vou me permitir contar aqui, citar aqui o exemplo de um irmão que sempre me encheu de alegria, não é? Porque esse irmão, todos os domingos pela manhã, a gente podia contemplá-lo chegando ali, ele, a esposa e os filhos. O irmão Enelias Peixoto de Andrade, né? E era bonito ver a família inteira, esposo, esposa e filhos, vindo para a igreja. Enquanto ele pôde, não é? Enquanto ele esteve ou está com as rédeas nas mãos, ele tem sido um exemplo de quem tem a compreensão de que a igreja é o melhor lugar para se estar, que Cristo é o maior tesouro que se pode angariar. Então leve a sua família para Cristo, leve a sua família para a igreja, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Na igreja de Cristo, a sua família pode receber a instrução da verdade, e recebendo o ensino da verdade, ela vai crescer no conhecimento e na graça de Cristo Jesus, no conhecimento e na graça de Deus. Na igreja, você encontrará irmãos que o aconselharão, irmãos que intercederão em favor da sua família. Então leve a sua família para a igreja. Na igreja você receberá, e a sua família receberá, ensino e consolo.
A sua família será ensinada nas verdades do Evangelho, na palavra do Senhor. Ela encontrará ali consolo e conforto para o seu crescimento, para a sua caminhada cristã. Na igreja, você e sua família receberão doutrina bíblica e também exortação. A igreja também exorta, repreende com amor, mas o faz porque isto é bíblico. Na igreja, você e sua família florescerão nos átrios do Senhor. Na igreja, você e sua família adorarão a Deus e colocarão seus dons e talentos a serviço do reino de Deus e servirão como discípulos de Cristo também à comunidade da fé, aos irmãos na fé, àqueles que caminham e comungam com você no mesmo caminho, nas mesmas verdades e nos mesmos ensinamentos. Na igreja, você e sua família adorarão a Deus de todo o coração. Você se juntará a irmãos que estão com o mesmo propósito. Lamentavelmente, às vezes, não podemos deixar de dizer isso aqui, há pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas não estão. Vocês estão presentes fisicamente, mas estão longe. Às vezes há irmãos que estão só para observar outros, como é que o outro está vestido, enfim, olhando para o outro, vendo os defeitos do outro, quando deveriam estar adorando o Senhor, tão somente adorando o Senhor. Então, se empenhe para que na igreja, para que a sua família esteja na igreja e para que na igreja eles estejam exclusivamente e de todo o coração, em espírito e em verdade, adorando, glorificando, exaltando e louvando ao Senhor. Na igreja, você e sua família encontrarão descanso em Cristo, encontrarão refúgio em Cristo, encontrarão fortaleza em Cristo, encontrarão forças para avançar mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Na igreja, você e sua família serão abençoados por Deus e serão instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outras famílias, para abençoar outras vidas. Na igreja, em Cristo e na igreja, você e sua família serão equipados para servir a Deus, fazendo discípulos de todas as nações e levando o Evangelho aonde você pode levar, mas levando-o também através de outros àqueles lugares ou aquelas regiões onde você não pode ir pessoalmente. Leve sua família a Cristo. Trabalhe, empenhe, se dedique para que a sua família seja de Cristo, seja levada a Cristo, conheça a Cristo, receba a Cristo como Salvador e leve sua família para a igreja. Não seja mais um desigrejado, ou desigrejado, melhor dizendo, como a gente tem ouvido nestes últimos tempos. Há muita gente pensando que pode ser crente sem igreja. Não pode. Se pudesse, o Senhor não teria instituído a igreja.
Então a igreja é importante, a igreja é fundamental, porque é na igreja que você recebe ensino, consolo, doutrina, exortação, é na igreja que você florescerá, é na igreja que você adorará a Deus, colocará os seus dons e talentos a serviço do reino de Deus e dos irmãos, é na igreja que a sua alma encontrará descanso em Cristo, é na igreja que você será abençoado e se tornará um abençoador. É na igreja que você é equipado para servir a Deus. É na igreja que você é equipado para fazer discípulos de todas as nações. É na igreja que você pode receber a instrução da verdade e crescer no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. É na igreja que você encontrará irmãos que o aconselharão e intercederão em seu favor e em favor da sua família. Não fique fora da igreja. Leve a sua família a Cristo. Vá a Cristo. Leve sua família a Cristo. Vá à igreja. Leve a sua família à igreja. Não siga o exemplo de Ló. Não leve a sua família para o mundo. Não leve a sua família para a cidade do pecado. Não introduza a sua família em um modo de vida que desagrade o Senhor. Mas leve-a a um encontro verdadeiro com Cristo e leve-a para a igreja, onde ela poderá crescer e servir ao Senhor de todo o coração. Que Deus nos abençoe e que Ele continue falando ao meu e ao seu coração. Nós vamos cantar o hino de número 395. E este hino diz sobre o amor no lar. Não é? Só quem ama a família, esposa, filhos, pais, só quem ama de fato e de verdade, né, se empenha por conduzir a sua família no caminho do Senhor. Só quem ama de fato é que vai ter esta preocupação de levar a sua família a Cristo e levar a sua família para a igreja. Quão felizes nos correm os dias, quão depressa se esvai nossa dor. São felizes as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Cantemos 395, Amor no Lar. E depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor e com obras o ensino confirmam quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza quando reina no lar doce amor.
Nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje com a oração, e após a oração, como nós estamos hoje, não é? Tudo indica, será o último estudo online, não é? Nós vamos ao cântico A Tua Presença, Senhor, logo depois da oração, não é? Não sei se os irmãos todos estão sabendo que nós perdemos ontem, terça-feira, ou melhor, na segunda-feira, faleceu o reverendo Ciro Tavares, o pai do nosso irmão presbítero em disponibilidade Cleves Tavares. Ele foi sepultado ontem, terça-feira, e eu peço aos irmãos que estejam intercedendo pela dona Ivanir, a esposa ou viúva, não é? E também pelos filhos, pelas filhas, pelos genros, pelo filho, pela nora, pelos netos, não é? Pelo irmão, reverendo Cari, enfim, por toda a família. Não esqueça de pedir ao Senhor que traga conforto e consolo ao coração desta família querida. Oremos. Ó Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós nos prostramos diante de Ti para render-te graças pela bênção da vida, pela bênção da continuidade da vida, pela bênção da salvação, pela bênção da comunhão com o Senhor, pela bênção da família. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos sempre forças, dá-nos sempre, ó Deus, vigor, ânimo, coragem e determinação, para que nós possamos conduzir a nossa família ao encontro verdadeiro com Cristo e que sejamos instrumentos nas Tuas mãos para levá-los à Tua casa, à Tua igreja, onde eles receberão o ensino da Tua palavra, onde eles desfrutarão de comunhão, onde crescerão em espírito e em verdade, onde crescerão no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja aqui e em todas as partes do mundo. Continue, ó Deus, nos dando a bênção da comunhão, nos dando poder, nos dando, ó Deus, encorajamento, para que nós desprezemos o mundo com os seus prazeres e nos deleitemos no Senhor e nas verdades do Senhor. Muito obrigado, dá-nos uma noite de repouso tranquilo e que na continuidade da semana possamos prosseguir desfrutando das Tuas bênçãos e empenhados na realização da Tua obra. Oramos agradecidos em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez lembrando que na próxima quarta-feira, presencialmente lá no auditório da APC. Vamos ao cântico? A Tua presença, Senhor, é que me faz descansar. Na Tua presença, Senhor, eu posso me refugiar. Sem Tua presença, Senhor, não me permitas ficar, pois Tua presença, Senhor, é que me faz descansar, é que me faz descansar. Que o Senhor nos abençoe e que nós descansemos verdadeiramente no Senhor.